Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E o assunto hoje é reforma trabalhista, em que pese há mais de 2 anos ela está vigorando, mas ainda tem causado impacto no meio jurídico. Temos aqui a doutora Emanuele Oliveira, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Subseccional de Mossoró da UAB, que está também, inclusive, promovendo o primeiro Congresso de Direito do Trabalho. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A temática é pertinente, é muito relevante, a questão da reforma trabalhista, que há 2 anos está vigorando, causando impactos na sociedade em geral. A Comissão de Direito do Trabalho da Subseccional de Mossoró está promovendo, no mês de novembro, o primeiro Congresso Trabalhista. Temos aqui a doutora Emanuele de Oliveira. Vamos tratar sobre o evento, os trabalhos da comissão e toda essa repercussão em torno da reforma trabalhista. Um assunto, como eu falei, por demais relevante, e a doutora aqui, Emanuele, como presidente da comissão, vai ter toda essa propriedade para nos dar tão importantes informações. Doutora Emanuele, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Obrigada, doutor Nazeu. Dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui partilhando um pouco do que eu sei, né? Agradecer à TV AD Mossoró por essa oportunidade, em especial o programa Dinâmica do Direito, aqui com o doutor Nazeu. Muito bem. Doutora Emanuele, primeiro bloco, normalmente a gente tira para conhecer o entrevistado, a entrevistada. No caso, a sua formação, doutora Emanuele, foi aqui em Mossoró, em qual instituição? Bom, eu estou formada, né, desde 2015, comecei em 2011, concluí em 2015, pela Faculdade Mater Christi, né, na época, e desde então, assim que me formei, né, em 2015, na verdade 2015.2, então comecei a trabalhar na qualidade de advogada em 2016. Após a conclusão da graduação, fiz especialização e hoje sou especialista, tanto em Direito do Trabalho como em Direito Previdenciário. Muito bem, doutora. No caso, a chamada, a identificação com a advocacia, foi durante o curso, foi nos últimos períodos, como no meu caso? Como é que foi a sua identificação com, no caso, a advocacia em si? É interessante essa pergunta, porque eu acho que eu não sei delimitar bem o momento em que eu me identifiquei como advogada, né, nessa área da advocacia. Acho que foi no meio da graduação. Quando eu ingressei, diferentemente de outros alunos, né, de outros estudantes do direito, eu não tinha aquela história de vou cursar direito, que é para fazer concurso público, porque aí eu vou poder ser delegado, vou poder ser juiz, promotor, defensor, sempre com aquela visão, né? E eu ficava, não é isso que eu quero. E aí foi exatamente quando eu comecei o estágio, né, os estágios. No 4º período eu já estagiava no Fórum Estadual, e fui vivenciando a prática do Poder Judiciário, né, ali dentro, na secretaria, no gabinete, e presenciava os advogados vindo para as audiências, fazendo carga dos processos, estudando os processos. E é interessante porque mesmo eu, dentro das secretarias, né, do gabinete, eu dizia, não, eu quero ali fora, eu quero ser aquele dali. E eu acho que tanto no meio da graduação, né, como esse meu estágio no fórum, fez com que eu me identificasse com essa atividade de estar sempre ao lado do cliente, defender sempre o direito do cliente, né? Aí algumas pessoas, inclusive eu lembro quando
assim que eu me formei, as pessoas diziam, né? Ah, Emanuele, essa sua aprovação na OAB é só o seu primeiro passo, é só a sua primeira conquista. Aí eu ficava, não, mas como assim? Eu quero isso, eu não quero outros concursos, né? Às vezes, infelizmente, as pessoas têm a visão de que há uma hierarquia, de que há uma pirâmide onde o advogado estaria embaixo, né? O advogado, é porque fez a graduação, é advogado, né? Primeiro ponto, as pessoas pensam que quem fez direito já é advogado. Nós sabemos que não é. Esse primeiro ponto. E aí ficam pensando, depois você vai conseguir ser um delegado, depois você vai conseguir ser uma juíza, como se houvesse essa hierarquia, né? Nós, operadores do direito, que domina essa área, que domina esses temas, nós sabemos que não há qualquer hierarquia, não há qualquer supervalorização de cargos, mas uma distinção de atividades. Um defende, outro analisa, outro fiscaliza, outro julga. E eu me identifiquei muito no cargo assim de defender. Muito bem. Acho lindo, doutora, a sua empolgação, Eu amo, a maneira na qual a senhora fala. Mas a senhora mesmo falou que começou em 2016, antes da reforma trabalhista. E agora já fazem 2 anos pós-reforma. É verdade. A senhora sentiu, percebeu uma mudança, doutora, assim, ou seja, estrutural, ou na questão do volume das demandas? Como é que a senhora pode passar e transmitir esse tipo de informação? Qual foi o reflexo da reforma? Como o senhor mencionou, né? Eu comecei a advogar em 2016 e em 2017, né, em novembro de 2017, nós tivemos a promulgação da lei que veio, né, intitulada como Reforma Trabalhista, porque realmente trouxe muitas inovações para a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, e em que pese tenha sido um lapso temporal curto, que foi de 2016 até novembro de 2017, quase 2 anos, sim, eu senti muito o impacto da reforma. Quando a reforma entrou em vigor, eu estava concluindo a especialização em Direito do Trabalho. Então, é como se todo aquele conhecimento que estava sendo adquirido durante a pós-graduação, eu disse, e agora, né? Não vai valer de nada. E, por Deus, a própria instituição em que eu fiz a especialização, ela aumentou, salvo engano, foram 4 blocos. 4 meses só de reforma trabalhista. Ufa, graças a Deus, não perdi todo o teor da especialização. Na prática, né, trazendo um pouco para a prática, como sempre militei, sempre me identifiquei muito com o direito do trabalho, é inquestionável, é inadmissível, posso dizer até que é incompreensível que um advogado que milita constantemente na Justiça do Trabalho venha dizer que não houve uma severa diminuição de demandas. É inquestionável. Houve, sim, uma diminuição considerável em demandas. Não só o trabalhador ficou receoso com a promulgação, né, com a reforma trabalhista, mas os próprios empregadores, né, as próprias empresas também ficaram receosas. Nós sabemos que o direito, como ele vem sempre acompanhando a sociedade, e a sociedade ela é mutável, né? Ela está em constante evolução, o direito também tem que vir acompanhando ele, né? E aí, exatamente em decorrência dessas mutações, nós, operadores do direito, precisamos estar sempre evoluindo, sempre aprimorando nos estudos e etc., E foi exatamente na prática que eu senti mais os impactos da reforma trabalhista. Doutora, inclusive, alguns advogados aqui em Mossoró, existia realmente bancas exclusivas de direito trabalhista. Hoje em dia eu vejo esses colegas que estavam no Fórum do Trabalho, já estão indo para previdenciário, já estão caminhando ali no Fórum Comum, na Justiça Civil. Não tem como ficar só na... Hoje, a senhora já está adiantando a minha pergunta. Hoje dá para sobreviver, vou dizer assim, viver da advocacia trabalhista especificamente?
Eu não sei se o fato de eu ser uma jovem advogada, né, eu estou advogando há mais ou menos 4 anos. Então, eu não sei se a minha resposta agora vai compactuar com a realidade de outros advogados. Possa ser que outros advogados, como o senhor mencionou, né, existe, aqui em Mossoró nós conhecemos várias bancadas de advogados que são especialistas na Justiça do Trabalho. Eu não sei como é que está a vivência deles hoje, mas a minha vivência de jovem advogada, né, de advogar há 4 anos na Justiça do Trabalho, é de que não, eu acredito que não dá para viver bem só com a Justiça do Trabalho, dá para viver com o mínimo, mas viver bem, não. Não, infelizmente a gente está tendo que procurar outros ramos, outras áreas. Muito bem, isso inclusive a senhora já introduziu o subtema do Congresso, que é impactos da reforma trabalhista, uma análise teórica e prática. O Congresso, como a gente falou, que vai ser no mês de novembro, e durante o programa vamos falar sobre essas temáticas. Essa aqui é a doutora Emanuele de Oliveira, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Subseccional OAB Mossoró. Não sai daí, voltamos já delineando tão importante temática. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, a convidada especial, doutora Emanuele de Oliveira, ela que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Subseccional de Mossoró. Estamos falando sobre os trabalhos da comissão, estamos aqui e também divulgando o primeiro congresso trabalhista promovido pela Comissão do Trabalho aqui na cidade de Mossoró. Doutora Emanuele, no caso, o primeiro congresso vai apenas a cereja do bolo, né, a realização de um ano de trabalho. E eu queria saber da senhora, em tão importante comissão, tão relevante comissão, um pouco do que vocês fizeram durante esses 9, 10 meses. Nazeu, né, doutor Nazeu, essa pergunta do senhor também é interessante, porque durante estes 10 anos, né, como o senhor colocou, o Congresso está sendo a cerejinha do bolo, 10 meses, perdão, está sendo a cerejinha do bolo. Nós já estávamos realizando outras atividades, mas com uma demanda menor, né? O Congresso, estava até comentando com algumas colegas, ele puxa muito, ele exige muito de nós profissionais, e principalmente pessoas que trabalham em outras esferas, né? Então, o Congresso, como o senhor já mencionou, será o nosso primeiro, mas a Comissão de Direito do Trabalho, desde que eu tomei posse como presidente, ela está visando principalmente traçar um caminho de conscientização à própria sociedade, né? A Comissão de Direito do Trabalho, ela tem participado, salvo engano, durante estes 10 meses, nós já realizamos 2 eventos. Um evento foi de conscientização de regras, né, de normas do direito do trabalho nas instituições escolares, né, nas escolas. E o último que nós realizamos, salvo engano, em junho, se não me falha a memória, em junho de 2019, nós fomos até o CRAS, nós fomos ao CRAS São Manuel. E aí, neste CRAS, nós tínhamos um público-alvo de idosos, né, que eles participam dos momentos, dos eventos lá. E aí, houve uma grande recepção, foi bem legal. E neste momento, neste evento, nós falamos sobre os direitos da criança e adolescente. Não os direitos dele, mas os direitos do trabalho da criança e do adolescente, né? E aí, neste evento, nós fomos com o objetivo de tentar desmistificar essa história de que criança e adolescente tem que trabalhar, né? Nós não compactuamos dessa ideia, nós não acreditamos que há
uma supervalorização do ser humano, né? A sociedade utiliza muito aquele brocardo de que o trabalho dignifica o homem. O homem, né, o homem que eu utilizo como formado, eu concordo. Eu acho verdadeiramente que o trabalho nos dignifica. Mas nós não estamos falando de homem, de pessoa formada. Nós estamos falando de crianças e de adolescentes que estão na sua formação, né? Estão adquirindo as suas características, estão adquirindo pontos da sua personalidade. Então, ele não é um ser formado, não é? Então, por que dizer que uma criança e um adolescente têm que trabalhar porque aquilo vai dignificar ele? Não é? Não. Criança tem que estudar, criança tem que ir à escola, criança tem sim que ter as suas atribuições dentro do seu lar, né? Desde que seja compatível com a sua idade, com o seu tamanho, mas trabalho, não. Então, foi exatamente com este objetivo de conscientização que nós levamos este tema para o CRAS e foi muito bem recepcionado. Lá nós colhemos alguns depoimentos incríveis, né, das senhoras, dos idosos que estavam lá. Aí elas dizendo, minha filha, mas a senhora acredita que eu nunca tinha pensado desse lado? Porque eu era obrigada a trabalhar, lá na minha casa não tinha dinheiro, e aí muito cedo eu tinha que ir para a roça. E aí ela começou a historiar aquilo que nós sabemos que existe na nossa sociedade, né? E que antigamente ela tinha uma intensidade mais forte, né? Mas com a evolução, graças a Deus, nós estamos percebendo que o trabalho da criança e do adolescente tem diminuído. Não é inexistente, ele ainda existe, mas numa proporção bem menor. Bem, esse trabalho, doutora, de conscientização realmente é muito importante. A reforma gerou um vácuo de dúvidas, seja no empresariado, seja nos trabalhadores. Mas eu acho interessante, doutora, esse congresso é muito salutar, vai suprir um pouquinho do que eu falei, mas a própria advocacia mesmo, e sobretudo os que estão começando, vocês tiveram alguma preocupação, ou seja no futuro, ou agora em 2019, em lidar com essa temática de trabalho com os jovens advogados, de alguma maneira, algum projeto nesse sentido, doutora? Interessante. A OAB, né, a OAB Subseção Mossoró, ela tem várias comissões. Dentre uma delas, tem uma comissão que é presidida por João Bruno, que é um advogado que eu tenho um grande apreço, grande admiração. É a comissão do advogado iniciante, né, do jovem advogado, também inclui o estagiário. Eles têm desenvolvido várias atividades, falam bastante sobre o workshop. Então, assim, por meio desta comissão, né, presidida por João Bruno, ele tenta trazer os jovens advogados para a nossa casa, né, para a OAB, para ele se sentir abraçado, para ele se sentir protegido. E a comissão, como nós temos várias comissões, como eu já mencionei, com as suas identidades, né, não que a nossa não fique preocupado com o jovem advogado, mas a comissão de João Bruno, que é exatamente da advocacia iniciante, eles têm desenvolvido maiores trabalhos para os jovens advogados, mas sempre que necessário, vamos supor que João Bruno vai elaborar um workshop para os jovens advogados e aí ele vai falar sobre audiência trabalhista. Né? Audiência trabalhista, meu Deus, eu lembro da minha primeira audiência trabalhista, gente do céu. É totalmente diferente, né? Justiça do trabalho, justiça comum, quem sempre militou na justiça comum, como eu, vivi 3 anos da minha graduação, a graduação de Direito são 5, né? Dos 5 anos, 3 anos eu respirei o fórum comum, né? A justiça comum. E aí ir para a audiência trabalhista, aquela história de que a defesa é apresentada na hora da audiência e a impugnação, se for ter, é oral. Menino, aquilo ali me deixava extremamente nervosa. Então,
Eu sou bem sincera em dizer que a Comissão do Direito do Trabalho hoje ela não tem uma atividade específica destinada aos jovens advogados, porque nós temos uma comissão própria, adequada, para tentar protegê-los, trazê-los à nossa ordem, mas sempre que é necessário, o João Bruno sempre tem tentado ao máximo misturar as comissões, né, as atividades de todas essas comissões. E aí eu confesso que durante esses 10 meses, né, dessa nossa gestão da OAB Mossoró, eu e tantas outras pessoas que estão próximas a mim demonstram grande satisfação. Estão muito satisfeitos com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Graças a Deus tem dado tudo muito certo. Doutora, a senhora tocou num ponto muito interessante, essa questão das audiências trabalhistas. No caso, acho que, não sei se é uma ineficiência do próprio ensino jurídico, mas, por exemplo, assim, as práticas jurídicas, a maior parte delas, como eu já estou formado há mais de 10 anos, pode ser que tenha mudado um pouquinho, mas normalmente as práticas jurídicas é mais para direito civil, sobretudo direito de família. E gera uma carência no profissional que vai ingressar no mercado de trabalho. Não sei se a sua comissão, se existe, salvo engano, tem a comissão do ensino jurídico aqui em Mossoró também. Agora tem, é uma nova comissão. Mas também é outra luz para vocês trabalharem essa questão, junto com a comissão do ensino jurídico, de tentar conversar, dialogar com as instituições de ensino, para que os profissionais tenham mais segurança na hora de uma... Porque, só um exemplo, vamos fazer um modelo aqui na sala de aula de uma audiência. Normalmente os professores pensam no tribunal do júri. Não é isso, E o que é doutora? pouco utilizado, né? É uma coisa que, principalmente o tribunal do júri, ele tem muito... É algo muito específico. Muito específico. São advogados já bem especialistas. São profissionais bem afunilados. É verdade. Talvez aí com a riqueza anterior de práticas criminais, de audiências criminais, que envereda para o tribunal do júri. Aí pega os jovens, no caso, os futuros advogados, os estudantes, e foca muito talvez em júri e esqueça de audiências, a importância do diálogo, a importância que a senhora falou de uma sustentação oral. Então, é uma luz aqui, eu não faço parte de nenhuma comissão, mas então talvez... vamos, viu? Eu já estou de olho. Mas, doutora, imagine vocês tratarem também da temática, a Comissão Direito do Ensino Jurídico, seria algo excelente. É verdade. Com relação às audiências, infelizmente eu também, na minha vida estudantil, na graduação, não tive prática de audiência trabalhista. Naquela época, parece que faz muitos anos. Há 4 anos, quando eu saía dos bancos da faculdade, na nossa prática jurídica nós também não tínhamos prática trabalhista, né? Hoje eu já vejo que sim, graças a Deus, as instituições de ensino já perceberam essa ineficiência que anteriormente existia. E hoje sim, várias instituições, confesso que eu não sei se todas elas já têm a prática trabalhista, mas já vi vários alunos simulando a audiência na Justiça do Trabalho. Eu achei o máximo. Se eu tivesse passado por isso, teria sido maravilhoso, mas infelizmente não passei. Muito bem, nesse contexto aí, doutora, fui para uma audiência trabalhista essa semana e eu contei 8 estagiários, 8 estudantes de direito, né? Então eles ficam nos assistindo às atividades ali. Eu particularmente, doutora, eu acho que eu não, na UERN, eu vou logo declarar, né? Na nossa querida UERN, eu não passei por isso. Acho que ficou um vazio ainda. A senhora a senhora teve essa oportunidade? Não, também não tive. Na Justiça do Trabalho não, como o senhor falou, né? Tanto é que as práticas jurídicas, que nós somos obrigados, né, a passar pela prática, elas nos exigiam assistir a audiência, fazer relatório das audiências. Mas a audiência era civil, família e criminal. Civil, família e criminal. É uma audiência de conciliação.
Não vale. É uma audiência trabalhista? Não vale. Então, assim, como eu falei, né, graças a Deus ocorreu muito uma evolução da consciência das instituições de ensino, fazendo com que estas práticas hoje na Justiça do Trabalho já sejam uma realidade. Muito bem, estamos conversando aqui com a Emanuele de Oliveira, advogada, presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui da Subseccional OAB Mossoró. Próximo bloco, doutora, vamos falar especificamente do primeiro Congresso Trabalhista que vai acontecer no mês de novembro. Vamos falar dos palestrantes e também das temáticas específicas. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Convidada especial aqui, Emanuele de Oliveira, advogada, presidente da Comissão de Direito do Trabalho Subseccional de Mossoró. Eles estão promovendo, no mês de novembro, o primeiro Congresso Trabalhista. Doutora Emanuele, nos primeiros blocos a senhora disse que por demais desgastante, a responsabilidade muito grande. De início, fale como surgiu a ideia e bem como a escolha dos palestrantes, o tema e os subtemas. Perfeito. Nós estamos em que pese esse congresso ele esteja sendo publicado só agora, né, em outubro, desde agosto nós estamos estudando, estamos pensando nele. O primeiro tema, as pessoas devem dizer, meu Deus, essa menina deve ter algum problema, porque não existe isso. O tema foi escolhido de madrugada. De madrugada eu estava relaxando lá e eu disse, o nosso primeiro congresso trará o tema Impactos da Reforma Trabalhista, uma análise teórica e prática após 2 anos de sua vigência. Ainda tem esse subtema, né? E aí levei o tema para a comissão, né? Os demais membros concordaram, foram de apoio, entenderam que era um tema relevante. Algumas pessoas podem achar que já se passaram 2 anos, mas será que tem alguma coisa ainda interessante a se falar? Já está tão pacificado a reforma trabalhista, não tem mais o que fazer? E aí, quem conhece o direito do trabalho, os operadores do direito do trabalho, que militam na Justiça do Trabalho, eles sabem que não, isso não é uma verdade. Muitos temas, eles ainda suscitam muitas dúvidas. Nós não temos respostas absolutas, nós não temos certezas absolutas em muitas coisas, né? E aí foi exatamente com estes temas que nos trazem muitas dúvidas, que o Congresso foi elaborado, está sendo elaborado, né? Como eu falei, o Congresso é o meu primeiro evento, né, neste porte, é o primeiro congresso que eu estou promovendo com a ajuda de todos os membros da comissão, colegas, advogados, amigos. Eu sempre tenho agradecido a Deus o apoio que eu estou tendo, incrível, né? Muitas pessoas estão me apoiando, estão divulgando o evento, estão sempre mandando mensagem para mim, Emanuele, no que você precisar, pode contar comigo. Está sendo muito bem publicado, está sendo muito bem recebido por Deus. Nós aguardamos aproximadamente 180 pessoas, né? Nós estamos com essa perspectiva de 180 pessoas e hoje, quinta-feira, tem 3 dias oficialmente falando que o evento foi publicado oficialmente. E hoje nós já contamos com 45 inscrições. Então ele está sendo, sim, muito bem recebido. Quem conhece os eventos que muitas das vezes a OAB promove, sabe que nós temos muita dificuldade de colocar advogado dentro daquele auditório.
Então, como eu já mencionei, graças a Deus o evento está sendo, sim, muito bem recebido. Doutora, acho que a maior preocupação de quem faz um evento deve ser a qualidade dos oradores, dos palestrantes. Pode citar alguns? Sim. O nosso evento, ele está sendo muito bem cuidado, nós estamos tendo total atenção no momento da escolha dos nossos palestrantes. Este primeiro congresso que nós estamos mencionando, ele vai contar com a presença de vários advogados trabalhistas, que também são professores universitários. Vamos contar com juiz do trabalho, procurador do trabalho, auditor fiscal do trabalho, representantes sindicais, né? Nós vamos ter o representante sindical do SECOM e vamos ter o secretário-geral do Sindipetro. Então, assim, se você analisar, é um misto de autoridade. Nós não trouxemos só aquelas pessoas do próprio judiciário, né? do próprio litigioso. Nós objetivamos trazer o quê? Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, que neste caso será o nosso querido auditor fiscal do trabalho, o doutor Eduardo Azevedo, né? Eduardo Azevedo, ele vai estar participando do nosso congresso, é um dos nossos nomes. Vamos ter a presença de 5 advogados trabalhistas, o doutor Caio Gameleira é o nosso palestrante, a doutora Daniela Cabral também é nossa palestrante, vamos ter a presença do doutor Igor Campos e da doutora Olivia Campos, eles dois vão estar intermediando uma conversa numa mesa redonda exatamente com o auditor fiscal do trabalho e os 2 representantes sindicais. E aí, infelizmente, eu acabei esquecendo o nome dos representantes sindicais. Com relação às palestras, né? No primeiro dia, nós vamos ter a ilustre presença da doutora Tássia Cardoso, que é juíza do trabalho, atualmente é a juíza da 2ª Vara do Trabalho aqui de Mossoró, e ela vai tratar do tema acesso à justiça pós-reforma. Olha que legal, né? No nosso segundo bloco, nós falamos exatamente sobre diminuiu ou não diminuiu a demanda na Justiça do Trabalho. E aí nós vamos ter a presença de uma juíza, está lá dentro do fórum, ela sabe perfeitamente como é que tem sido isso, como é que tem sido as demandas, as procuras pós-reforma. E aí, doutora Tássia, com certeza vai suscitar muitos temas, vai colocar algumas dúvidas nos participantes, né? Porque um dos nossos objetivos é sempre esse, suscitar o interesse do ouvinte, né? A gente joga a sementinha lá e diz, pesquise mais um pouco, descubra um pouco mais, né? O conhecimento é um universo, então sempre os nossos palestrantes vão trabalhar nessa dinâmica. E aí o nosso procurador do trabalho, o doutor Gleidson Gadelha, pessoa, né, que também era professor. Confesso que hoje eu não sei se ele ainda tem trabalhado na docência, mas é um excelente, um brilhante procurador do trabalho. O doutor Gleidson Gadelha, ele vai falar exatamente sobre os contratos intermitentes e a justificativa que se utilizava para aprovar a reforma trabalhista da possibilidade de novos contratos de trabalho, né? A justificativa de que com a reforma trabalhista nós teríamos novos contratos. E aí ele vai abrilhantar nossa última noite, trazendo esse tema. O doutor Caio Gameleira, ele já vai trazer um tema que é de extrema relevância. Quem costumava requerer, pleitear dano moral na Justiça do Trabalho, sabe que com a promulgação, né, com a vigência da lei da reforma trabalhista, trouxemos, né, o legislador trouxe uma tarifação do dano moral. E aí ele vai abrilhantar nossa noite, trazendo exatamente a tarifação do dano moral na Justiça do Trabalho. Então, como eu já mencionei, são temas incrivelmente relevantes, temas
interessantíssimos, e eu não tenho sombra de dúvidas que o nosso ouvinte, que o nosso palestrante vai ficar muito bem, vai receber uma resposta muito bem fundamentada, muito bem entregue. Doutora Emanuele, temos estudantes nos assistindo. Duas coisas importantes que o estudante quer saber. Quantas horas aula e o preço, o valor para ingressar. Ai, é isso mesmo. O nosso congresso, ele vai fornecer um certificado de 10 horas aulas, desde que tenha uma presença de 75% nos eventos, né? Os nossos eventos serão 2 dias à noite e no segundo dia, o evento será dia 6 e 7 de novembro, né? Dia 6 é só à noite, dia 7 é tarde e noite. Então, o aluno que queira receber, né, só vai ter direito a receber este certificado quando ele atender a 75% de presença. Então, destes 3 momentos, ele vai ter que estar presente pelo menos em 2. Com relação aos valores das inscrições, é um investimento simbólico. Quem vai participar e ver o tamanho do evento vai verificar que pagar R$10 estudante e R$20 profissional é o mínimo. Vai pagar realmente só aquela pastinha toda detalhadinha que você vai receber, com caneta, com marcador de texto, com crachá, com bloco de anotações. Realmente o nosso congresso está sendo muito bem investido. Doutora, vou chamar aqui o intervalo. Vamos já para o último bloco. No último bloco a gente reforça a questão do local, a questão do evento em si, mas eu queria que a senhora me ajudasse no último bloco, para incentivar o pessoal a permanecer com a gente. Tem uma proposta de emenda constitucional, o deputado Paulo Martins, salvo engano, do PSC. Ele visa extinguir a Justiça do Trabalho, migrar esse pessoal todo para a Justiça Federal. A senhora não sai daí, estudantes, os profissionais liberais, quem estiver nos assistindo aqui, para que a doutora Emanuele vai me ajudar nesse importante aspecto, que é a possível extinção da Justiça do Trabalho. Voltamos já. Estamos de volta, nosso quarto e último bloco da nossa conversa com a doutora Emanuele de Oliveira. Ela que é advogada, presidente da Comissão Direito do Trabalho da Subseccional OAB de Mossoró. Nós tivemos aqui uma boa conversa a respeito sobre a reforma trabalhista, o evento, o congresso que eles vão ter no mês de novembro. Vamos já focar neles especificamente. Mas para você que chegou agora, ficou triste, perdeu a nossa conversa com a doutora Emanuele, saiba que semanalmente publicamos, doutora Emanuele, no YouTube. Nós já temos um acervo de mais de 110 vídeos nesses 4 anos de trabalho sobre temas em geral, temas pertinentes aos operadores de direitos, estudantes. Então, não se preocupe, vamos publicar a nossa entrevista. Vamos já, doutora, para as considerações finais, mas pegando o link do bloco anterior. Existem propostas de emenda constitucional. Eu citei aqui a de Paulo, salvo engano, é Paulo Martins, deputado do PSC do Rio Grande do Sul, visando extinguir a Justiça do Trabalho. A senhora, como operadora do direito, como advogada, como a senhora vê essa notícia, esse tipo de proposta de emenda? Só para ilustrar, doutora, eu vi em grupos de advogados que eu faço parte, pessoas comemorando, advogados comemorando, oba, acabou, vai acabar. Eu não entendo, mas eu queria ouvir a sua colocação, o seu entendimento a respeito. Eu também não entendo. Eu não sei como é que... Eu fico triste. É impossível eu ouvir isto, né? Esta PEC, né? A proposta de emenda à Constituição, que objetiva a extinção da Justiça do Trabalho. E fico mais triste ainda por saber que tem
advogados, operadores do direito, aquela pessoa que tem a obrigação, né, tem o ônus de defender a sociedade, de buscar uma evolução, ficar feliz com um negócio desse. Infelizmente existe essa possibilidade, né? Eu acredito que já tem 8 dias que o deputado federal apresentou esta proposta ao Congresso e o objetivo dele é exatamente a extinção da Justiça do Trabalho em decorrência das poucas demandas. Isso aí, eu não vou entrar no mérito político, não é do meu feitio falar de política, mas infelizmente foi um jogo político. Nós sabíamos que após a promulgação da reforma trabalhista, isto muito provavelmente iria acontecer. Com certeza ocorrerá uma grande mobilização. Se, infelizmente, isto chegar a acontecer, vai ter uma grande resistência da classe, né, da classe profissional, porque, sem dúvidas, é um prejuízo muito grande para os nossos trabalhadores. E existe, e tem um porquê da Justiça do Trabalho existir. Tem um porquê das nossas legislações trabalhistas serem tão severas. As leis, elas não são criadas, surgiu aqui na minha cabeça isso e eu vou criar a lei. Não, as leis são criadas em um contexto histórico. Nós viemos de uma escravidão, nós viemos posteriormente a uma servidão, e aí nós tivemos também como um marco, né, interessantíssimo para o direito do trabalho, para a criação da Justiça do Trabalho, a Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial. Então, existe um motivo, existe uma historicidade, não é verdade? Os direitos do trabalhador, que muitos mencionam que é muito protecionista, que a Justiça do Trabalho protege muito, existe um porquê. Existe um porquê. E este porquê nunca vai deixar de existir. E como ele nunca vai deixar de existir, eu acredito, né, esta é a minha visão como pessoa e como profissional, respeito opiniões contrárias, mas vai existir. E eu sempre permanecerei dizendo que sim, os trabalhadores é uma parte hipossuficiente, é uma parte vulnerável e ele precisa sim de leis que o protejam. Existe a possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho? Existe. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado federal, ele objetiva pegar estes processos que atualmente tramitam na Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, e ser transferidos e serem jogados para a Justiça Federal. A Justiça Federal, perfeito, também milito nela, é uma justiça de qualidade, mas não é a sua especialidade. Ele coloca uma ressalva nesta proposta de que, em que pese os processos sejam encaminhados para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal, lá também terão varas especializadas. Ele diz isso. De fato, os juízes, né, que possuem cargos vitalícios, os servidores que têm que possuem a sua estabilidade no trabalho, eles também seriam remanejados para a Justiça Federal em varas especializadas. Não teria muitas consequências se de fato nós tivermos a certeza de que permanecerão com as mesmas regras e com pessoas que já estão acostumadas com os nossos ritmos do direito do trabalho, mas sem dúvidas é um prejuízo. Não entendo o porquê, não tem necessidade. Muito bem. Doutora Emanuele, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Vamos agora para as considerações finais, na verdade. Aqui, nesse momento, a senhora pode reforçar o evento, o primeiro Congresso Trabalhista. Eu acho que ficou alguns detalhes, como o modo de inscrição, talvez o local, não sei se ficou muito claro, se ficou objetivo. Ainda. E se a senhora quiser falar da questão dos trabalhos da comissão, algum projeto, fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez ao Dr. Nazeu, viu, Dr. Nazeu? Dizer que eu estou sempre à sua disposição, qualquer momento o senhor pode manter contato comigo, será um privilégio defender o direito. Sou um amante do direito, sou um amante das leis trabalhistas, previdenciárias também. Então, fico aqui à disposição da dinâmica do direito e até da AD Mossoró.
agradecer a oportunidade e querido ouvinte, né, querida ouvinte que nos acompanhou até agora, quero agradecer a sua audiência, agradecer a paciência por estar nos acompanhando durante estes quatro blocos e como o Dr. Naseu já mencionou, fica aqui mais uma vez o meu convite para você que é trabalhador, que é um estudante do direito, da área contábil, da área administrativa, você é o nosso convidado especial. O senhor, a senhora que está me ouvindo, que tem dúvidas sobre reforma trabalhista, é o nosso convidado especial. O nosso evento ele estará acontecendo nos dias 6 e 7 de novembro, no auditório da OAB, subseção Mossoró. As inscrições elas poderão estar sendo realizadas diretamente no site da OAB, que é o www.oabmossoró.org.br. Vai estar lá na primeira página, inscrições para o primeiro Congresso Trabalhista. Faça o seu congresso, pague este valor de R$10 estudante e 20 profissional e venha adquirir um excelente conhecimento com os nossos brilhantes palestrantes. Como eu já mencionei, o evento ocorrerá diretamente na própria sede da OAB. Ele iniciará às 19 horas, findará às 22 horas, do dia 6 de novembro. E no dia 7 de novembro nós teremos 2 eventos. Nós teremos uma mesa redonda que iniciará às 15 horas e vai até às 17 horas. E à noite nós retornaremos com as nossas programações de 19h30 às 22 horas, quando finalizaremos o nosso evento com um coffee break. Doutora Emanuele de Oliveira, o meu muito obrigado, reitero aqui, como eu falei, não a conhecia pessoalmente, mas pela sua paixão, com qual a senhora expõe a tão importante temática, eu fico feliz em saber que a senhora está à frente, mas acredito que tem outros colegas também, né? Estão aí dando suporte. É verdade. Mas só em saber que a senhora tem essa ousadia e essa alegria de levantar a bandeira da justiça do trabalho ou direito laboral, eu fico muito feliz. Eu acredito que em outros momentos eu posso chamar a senhora. Infelizmente, esse desmanche, doutora, esse desmanche da justiça do trabalho é algo gradual, pode ser irreversível se nós, operadores e a sociedade em geral, não atuarmos e não batalharmos nesse sentido. Enquanto tiver profissionais do direito, operadores omissos ou comemorando nas redes sociais, a tendência é isso acontecer, doutora. Mas eventos como o da senhora, comissões importantíssimas da OAB, que a senhora está à frente, estão sempre em favor da sociedade mais justa, mais solidária. O agradecimento estendo aqui a toda a sua equipe, a toda a sua comissão, bem como a doutora Bárbara, que é presidenta da OAB subseccional em Mossoró. Então esse foi o programa de hoje com a doutora Emanuele de Oliveira, presidente da Comissão Direito do Trabalho subseccional de Mossoró, falando sobre os trabalhos da comissão, bem como o evento que vai acontecer no mês de novembro, primeiro Congresso Trabalhista. Permaneça com a programação da TV AD, os eventos, os cultos e até o próximo momento, próximo Dinâmica do Direito, com temas atuais, temas pertinentes à área jurídica. Que Deus abençoe a todos.